Olá, meu nome é Edna e a nossa história de hoje começa com uma pergunta. Você consegue enxergar a presença do cooperativismo no seu dia a dia, na sua rotina? A Carla é colaboradora da Transpocred, uma das cooperativas Ailos. E foi fazendo parte do cooperativismo de crédito que ela conseguiu abrir os olhos para o cooperativismo que já existia dentro dela e fazia parte da essência de quem ela era. Bora conferir essa história? O cooperativismo enxerga além do negócio. Ele enxerga a pessoa. E será que a gente também enxerga isso? Eu não sei para vocês, mas para mim esse foi um dos grandes presentes que a vida na Transpocred me deu. Eu sei que muitas vezes, na hora quando estamos vivendo algo, é difícil entender de fato tudo o que está acontecendo. Mas quando a gente tem a oportunidade de olhar para trás e conectar os pontos, as coisas começam a fazer mais sentido. Eu tenho certeza de que quando meu gestor ligou para me falar que eu tinha sido aprovada para trabalhar aqui na Transpocred, ele não entendeu nada do que estava acontecendo. Eu quero que vocês fechem os olhos por alguns segundos agora e quero saber, vocês lembram do momento que receberam a notícia que conquistaram o emprego dos seus sonhos? O meu momento foi marcado pelo meu gestor super preocupado. Nossa, tá tudo bem contigo mesmo assim? Você não tá passando mal? Porque quando eu recebi a notícia, eu comecei a chorar. Mas não era um choro bonitinho, de novela das 8, de emoção, não. Eu chorava de soluçar. E eu me lembro da sensação de que eu não tinha ideia do que estava por vir, mas eu sabia que era algo diferente. Não sei o que vocês gostariam de ser quando eram crianças, mas eu tinha um sonho de trabalhar em um banco. Quando eu cresci, a vida me levou para outros caminhos profissionais, o mundo corporativo, capitalista, tradicional que todo mundo conhece. As pessoas muitas vezes são apenas um número no RH e são descartadas a todo momento por resultados e normalmente só uma pessoa se beneficia com o lucro. Esse sistema é simples de entender. Você faz o que tem que fazer, é pago por isso e caso não sirva mais, você é substituído. E essa era a visão que eu tinha de trabalho, assim como muitos. E é assim que a maior parte dos nossos familiares e amigos entendem do que significa trabalhar. Não é à toa que é tão difícil às vezes para a gente explicar e eles entenderem as coisas incríveis que vivemos e fazemos por aqui. Eu também não tinha ideia. Mas a Carla que cresceu e tinha essa visão de mundo, casou e teve um filho. O Henrique é um dos grandes sonhos que eu pude realizar e foi o divisor de águas na minha vida. Sempre foi muito claro que a coisa mais importante na minha vida é a minha família. Sempre foi muito nítido essa prioridade. E foi com base nessa prioridade que eu tive que fazer algumas escolhas nos últimos anos. Quando eu pude ver o meu maior sonho realizado, que foi o de ser mãe, eu me dediquei com tudo que eu tinha. O meu objetivo era me tornar a melhor mãe que meu filho pudesse ter. Mas é claro, eu tive que deixar de lado algumas outras coisas para conseguir isso. E dentro dessas escolhas que eu precisei fazer, deixar de priorizar a minha carreira profissional para poder me dedicar inteiramente para o meu filho foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu tenho um orgulho enorme em falar que o meu filho é um dos meus maiores cases de sucesso, porque eu coloquei meu coração e alma em realmente ser a melhor mãe que meu filho merecia. As noites sem dormir, os desafios, as inseguranças, os medos e também aprender a comemorar as pequenas vitórias. Criar um filho é um trabalho em tempo integral. Demanda energia, planejamento, múltiplas habilidades simultâneas, resiliência infinita e coragem. E ter esse tempo com meu filho me fez reavaliar muito dos meus valores e ideias. Eu me comprometi em descobrir como ser uma pessoa melhor no mundo. E como eu acredito que a teoria pode ser bonita, mas é o exemplo que de fato ensina, chegava a hora de eu olhar para mim e pensar no que eu queria fazer da minha vida, quem eu era e como eu viveria minha vida, minhas escolhas. Qual o exemplo que eu queria deixar para o Henrique? A minha mãe sempre me conta a história dela, de que quando ela saiu do interior, foi para a cidade grande, ela tinha um sonho, ser costureira. Quando ela chegou na cidade grande, foi trabalhar em uma casa de família alemã. Os donos dessa casa eram grandes empresários da cidade e precisavam de pessoas que se especializassem no negócio deles, que fossem tradutoras,
para acompanhar os fornecedores e os vendedores em negociações no exterior. E como ela tinha fluente o mais importante, que era o idioma, convidaram ela para trabalhar com isso. Vocês devem estar pensando, né? Que oportunidade incrível! Mas a minha mãe disse não. Ela disse não porque o objetivo dela era ser costureira. Ela não foi pelo caminho mais fácil e mais rentável. Ela se tornou costureira e se aposentou costureira. E o orgulho com que ela conta essa história sempre me emocionou. A coragem dela de realizar esse sonho. E na minha vida de mãe, chegou também o dia em que aquele meu sonho de trabalhar em um banco voltou a fazer sentido. Eu tinha minha experiência profissional, me preparei, tirei uma certificação para atuar na área financeira e comecei a procurar as oportunidades e aplicar para as vagas que apareciam. Participei de alguns processos seletivos, mas o daqui foi realmente muito legal. Eu pude conhecer as pessoas, foi algo leve, sentia que era algo diferente do que eu entendia como carreira e trabalho desde o começo. Claro que eu já havia pesquisado o que era cooperativismo, até mesmo para estar preparada para os processos seletivos. Mas o que a gente acaba sabendo sobre cooperativismo nessas pesquisas? A gente sabe que o cooperado é dono do negócio, que ele tem uma série de direitos e deveres pertinentes, que o lucro é dividido, que a cooperativa contribui para a comunidade, mas isso é superficial. O que de fato a gente consegue enxergar estando dentro de uma cooperativa, atuando de dentro para fora, e como a gente coloca isso em prática no nosso dia a dia é algo transformador. Eu ingressei na cooperativa com essa visão que era o meu comum, do corporativo, tradicional, mas a Transpo me surpreendeu. No primeiro mês, nós tivemos uma reunião com o diretor da nossa área para definir algumas estratégias, falar sobre algumas diretrizes, e o que me chamou a atenção foi que no início da reunião, a primeira coisa que ele perguntou foi: com que sentimento nós entrávamos naquela reunião? E era um ambiente seguro, podíamos compartilhar como estávamos. Saiu do meu coração de falar o quanto eu estava realizando um sonho e o quanto eu estava feliz de poder estar participando daquele momento. Eu me senti vista, de verdade. Em outro momento, nós tivemos um evento de café com a diretoria, onde os diretores tiveram um tempo de interação com os colaboradores, para falar de assuntos mais diversos. No primeiro momento, eu fiquei um pouco desconfortável, me questionando como seria. Imaginei que fosse algo voltado para o negócio, que seria abordada alguma orientação ou estratégia, e foi algo bem simples. Eles, de fato, tiraram um tempo para sentar e tomar um café, trocar ideias, falar de quem somos. O pertencimento que isso gera é muito importante. Você se sente pertencendo a algo maior, algo com um propósito diferenciado. Não que as outras empresas não tenham ações bacanas, mas essa aproximação faz você se sentir mais parte desse algo maior. E foi então que eu entendi o que é olhar para o outro. Eu não conhecia a fundo o cooperativismo, mas eu estava tão realizada que isso me motivou a buscar o conhecimento do cooperativismo. E essa busca me trouxe clareza. E comecei a enxergar que eu já praticava o cooperativismo há alguns anos dentro da minha própria casa e não me dava conta disso. Eu só consegui enxergar esses sinais dentro da minha casa, da minha vida e família, porque eu me senti vista aqui. Nós não somos só um número, um cargo, um título. Nós temos exemplos reais de que nós somos muito mais do que um negócio bem-sucedido que faz a diferença na comunidade. Mas talvez a gente não enxergue isso. E pode ser essa peça que falta para a gente encaixar dentro da gente. Pensem nos valores do cooperativismo. Olhem como nós vivemos eles no nosso dia a dia. O trabalho de cada um aqui não é só uma obrigação, uma meta vazia. Nós temos um propósito. E o nosso propósito é servir para transformar vidas. Nós fazemos parte de um modelo de negócio que faz do mundo um lugar melhor. Para pensar um pouco. Quantas vezes você já não fez algo incrível para alguém e nem se deu conta? Pode ser um amigo do trabalho que você ajudou quando o dia dele não estava bom, ou quando você ouviu aquele cooperado que precisava conversar mais. No comprometimento que todos nós temos de realmente oferecer o melhor das nossas habilidades
porque pertencemos a algo maior. O cooperativismo fez eu me enxergar até como uma mãe melhor, porque apesar de toda a minha dedicação e empenho, como todos aqui, eu também tinha as minhas dúvidas sobre quem eu era como mãe e como pessoa. Mas os valores que a gente prega e vive no dia a dia são a minha prova de que sim, eu sou uma Carla incrível, uma mãe incrível, uma esposa incrível. E talvez eu não conseguisse enxergar isso em mim se eu não tivesse enxergado isso nos valores da Transpocred. Atuando dentro da cooperativa, eu pude enxergar mais a fundo por que minha essência é essa e que eu e você fazemos coisas fantásticas e muitas vezes não nos damos o devido valor. Olhei para dentro de mim e me perguntei em qual aspecto gostaria de ser mais cooperativa e não consegui pensar em algo como mudar o mundo de uma vez. Olhei para dentro da minha casa, entendi que ali já havia o cooperativismo olhando para a felicidade que eu tinha ao fazer a minha família feliz. Nós só enxergamos aquilo que já existe dentro de nós. Então, se você está aqui, você consegue enxergar nosso propósito, nossa essência, os valores e a prática verdadeira do cooperativismo. E se você enxerga isso, eu quero te convidar a pensar como e quando isso reflete na sua vida pessoal. Onde o cooperativismo está no seu dia a dia pessoal, familiar, no seu círculo de amigos? Quando você enxerga o cooperativismo dentro de você? Ninguém pode desenhar um cardume sem desenhar cada peixinho dentro dele. E reconhecer o cooperativismo dentro de cada um é o que faz ser uma aventura fantástica, desbravando os mares desse Brasil com cada um de vocês. Gente, que relato lindo sobre como o cooperativismo vivido na prática pode mudar a forma como enxergamos nós mesmos. Incrível como, sem saber, quando a Carla topou fazer parte do cooperativismo de crédito, ela não só conseguiu descobrir o cooperativismo na prática, como realizou um sonho de criança. Cooperar também é isso, lembrar quem costumávamos ser quando criança e ter a certeza de que nossa versão do passado estaria orgulhosa dos adultos que somos hoje. Se você quer conhecer mais sobre o cooperativismo, pode acessar a nossa página especial, o ailos.coop.br/cooperativismo e aproveitar todo o conteúdo que compartilhamos por lá. Aqui no canal também temos uma playlist especial exclusiva sobre o cooperativismo, além de outros conteúdos sobre educação financeira e muito mais. Se inscreva para não perder nada!